Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar falando, a respeito da volta de Jesus. E esse tema é um tema muito especial, porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em algum momento vai se referir à volta de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês 2 sonhos que eu tive a respeito desse tema. Deus ele fala muito comigo através de sonhos. E Deus também me usa muito em relação a sonhos. E há alguns anos atrás, eu tive um sonho onde eu estava indo para um local. E nesse local eu estava vestida de noiva. E era um vestido muito, muito bonito, muito brilhante, E eu lembro que o pastor Nilton falou assim para a gente: olha, gente, eu não sei se lá na glória a gente vai estar gordinho, vai estar velho, vai estar novo. Mas no meu sonho, eu não estava gordinha. Eu estava assim, como se eu tivesse lá meus 18 anos, aquele corpinho de 18 anos. No meu sonho eu estava assim, magra. E não tinha gente velha, não tinha pessoas idosas, Só tinha pessoas novas. E tinha umas pessoas me arrumando. Eu estava de noiva e tinha pessoas me arrumando. Eu conhecia essas pessoas. No sonho parecia que eram pessoas que eu havia conhecido, mas que eu não lembrava delas. E aí eu estava assim, me preparando. E a minha unha, eles estavam pintando a minha unha. Só que aí, sabe quando a sua unha ainda está borrada, ainda falta limpar? E aí, quando a menina começou a limpar a minha unha, sabe o que aconteceu? Começaram a dizer: vamos, 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 porque o noivo já está pronto. E no meu sonho, eu tinha que levantar e ir logo entrar nesse lugar. E aí, quando eu estava me dirigindo para esse lugar, eu vi um tio meu, que esse meu tio, ele morreu sem Jesus. Eu conseguia vê-lo, mas ele não conseguia me ver. E nesse sonho, eu falava assim: deixa eu pregar para o meu tio. E aí, alguém falava para mim: não há mais tempo. E eu entrava. E aí, quando eu entrava, eram as bodas do Cordeiro. E quando eu entrava, eu acordei. Esse foi um sonho que me marcou muito, porque eu senti no meu espírito que estava próximo, a volta, e também que eu iria subir com o Senhor, graças a Deus, porque eu estava de noiva, gente? Então eu falei: oh Deus, glória a Deus, que acho que eu vou subir, eu creio. E o segundo sonho que eu tive foi na pandemia. Eu tive um sonho, até contei para a Ana Lídia esse sonho. Eu tive um sonho que era o ano de 2031, daqui 10 anos, E eu sonhei que nesse tempo a gente não podia mais congregar como igreja, assim, a fazer ajuntamentos. E eu lembro que a gente ia para um apartamento na Asa Norte, um pastor amigo meu, eu, algumas outras pessoas, e a gente passava a noite toda orando. Eu falava assim, e no sonho eu lembrava assim: meu Deus, agora a gente vai ter que orar. E a gente passava a noite inteira dentro desse apartamento orando, porque a perseguição era muito grande. Foi só esse sonho, eu acordei. E esses 2 sonhos me trouxeram assim muito despertamento para esse tempo e para esse tema. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existe um fator que ele vai acontecer na Bíblia em todo o tempo, em relação à volta de Jesus. Vamos ler lá em Mateus 24, 44. Depois você pega o livro de Mateus 24, porque Mateus 24 ele vai falar a respeito de todos os sinais que vão preceder a volta de Jesus. Então é muito interessante a gente ler Mateus 24 e Mateus 25. Mas eu quero ler só o versículo 44. Diz assim: estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Agora Mateus 25, 13.
portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Apocalipse 16:15. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Amém, gente? Então a gente vai perceber que existe um fator na volta de Jesus chamado fator surpresa. Fala comigo, fator surpresa. Então o Senhor, ele virá e vai ser surpresa. Vai ser surpresa para o ímpio e vai ser surpresa para o justo. A Bíblia fala que nem os anjos de Deus sabem essa hora, nem o próprio Filho, senão o Pai. Então, a gente não tem que ficar preocupado quando isso vai acontecer. Mas nós temos que nos preparar para quando isso acontecer, amém? Se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que muitas coisas terríveis vão acontecer. A Bíblia diz que as pessoas vão procurar pela morte e não vão encontrar. E são fatores no livro de Apocalipse que nós não podemos controlar. Eu e você, a gente não pode controlar o que vai acontecer. Por isso que a gente não tem que ficar ansioso em relação a isso. Porque são coisas que vão acontecer independente da nossa vontade. Então, o que eu quero pregar aqui nessa noite, o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite, são coisas que nós podemos controlar, amém? Que é a nossa própria vida, as nossas próprias ações. Porque eu acho que isso vai fazer diferença na nossa vida. Aqui diz, né, que nós devemos vigiar, porque o Senhor não quer que nós sejamos imprudentes. Lá em Mateus 25, a gente vê aquele texto das 10 virgens. Por que não são 9 virgens? Por que não são 5 virgens? Por que são 10 virgens? Porque o 10 ele tem um simbolismo muito especial na palavra de Deus. O 10 ele simboliza completude. O 10 ele simboliza perfeição. Então, quando chegar o tempo que as coisas vão se completar, o Senhor fala que, através das virgens, que existiam 10 mulheres, 10 virgens, e dessas 10 virgens, 5 tinham óleo reserva, e 5 não tinham óleo reserva. E as 10 virgens dormiram. E quando elas acordaram, o noivo chamou, está na hora. E as que não tinham o óleo reserva, foram ainda comprar o óleo, mas não deu mais tempo, não é isso que a gente vê lá em Mateus 25? Mas as que tinham óleo reserva, conseguiram entrar para as bodas do Cordeiro. Então, como manter as nossas reservas? Como preservar aquilo que nós temos, né? E é isso que nós temos que falar. Que tipo de pessoa Jesus vem buscar? Que tipo de noiva Jesus espera buscar? Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. E nós precisamos verdadeiramente aprender a ter reservas espirituais. Amém? Nós precisamos verdadeiramente despertar para as coisas que vão acontecer. E aí, meus irmãos, lá no livro de Ruth, a gente vai falar sobre Ruth. Eu encontrei muitas características nas quais nós podemos nos espelhar. O livro de Ruth, ele é um livro profético. E ele é um livro que aponta para Cristo. E ele aponta para o fim dos tempos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que, a respeito do nome Ruth. Vocês sabem o que significa o nome Ruth, o significado do nome Ruth? Alguém sabe? Ruth significa amiga. O significado do nome Ruth é amiga.
E lá em João 15, de 15 a 17, vamos abrir lá a palavra do Senhor? No livro de João 15. Diz assim, ó: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Eu creio que Jesus irá buscar amigos. Amizade fala de intimidade. Para o seu amigo, você abre coisas que você não abre para o seu funcionário, por exemplo. Não é verdade? E eu creio que Jesus, ele vai chamar amigos. Ele vai chamar homens e mulheres que têm intimidade com ele. Tanto é verdade que lá em Mateus 7, 22 e 23, fala que muitos naqueles dias, os últimos dias, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E o que Jesus vai virar para essas pessoas e dizer? Aparta-te de mim, pois não vos conheço. Então, não é o fazer em nome de Jesus, mas é o conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vê no livro de Ruth é isso. Ruth, ela é amiga. E Ruth foi amiga de quem, gente? Ruth foi amiga de Noemi. Se você parar para observar, Noemi, ela é uma tipologia do homem. Noemi, ela foi uma mulher que primeiro teve que ir para uma terra estranha, chamada Moabe, que era a terra dos descendentes de Ló. E Noemi, ela foi com o marido e com os 2 filhos para uma terra estranha, para uma terra onde eles adoravam outros deuses. E saiu de Belém, porque na época havia muita fome em Belém, então ela foi uma mulher que passou muita fome e foi embora com o marido para Moabe. E lá, Noemi ficou viúva, perdeu o marido. Naquele tempo, a mulher não era uma mulher independente, né? A mulher, ela tinha uma dependência muito grande do homem. E ela ficou ali viúva com seus 2 filhos. Passaram-se 10 anos, ela perdeu os 2 filhos. E ela era uma mulher extremamente amargurada. E ela culpava Deus. Se você ler lá em Ruth 1, ela culpava o Senhor pelas coisas que aconteciam com ela. E a gente vê que Ruth, mesmo tendo essa sogra amarga, ela mesma falava que ela era amarga, depois você lê lá no livro, ela continuou com Noemi. E aí entra o segundo ponto, onde Ruth preferiu o caminho mais difícil com Deus do que o caminho mais fácil sem Deus. E isso fala para nós, porque nós também escolhemos o caminho mais difícil. A Bíblia diz que larga é a porta da perdição e estreito é o caminho da salvação. E Ruth, ela optou pelo caminho mais difícil. A outra nora de Noemi, que chamava órfã, ela resolveu o quê? Voltar para a casa de seu pai. Ela resolveu voltar para Moabe, mas Ruth não. Ela continuou com Noemi, ela permaneceu com Noemi. E a perseverança de seguir Noemi, não sabendo o que aconteceria a elas, ela pensou na sogra e não nela. E nós, como povo de Deus, muitas vezes, nós vamos ter escolhas difíceis a fazer na nossa jornada com Cristo. A escolha de dizer não para o pecado, a escolha de dizer não para a carne. A Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus, negue a si mesmo, né?
Negue a si mesmo. E essa negação a si mesmo é uma característica da igreja que Jesus pretende buscar, amém? Então nós precisamos, queridos, como igreja de Jesus, negar a nós mesmos, colocar muitas vezes o outro à frente, como Ruth fez. Ela colocou a sogra dela na frente, e ela poderia ter perdido o seu futuro, mas ela não perdeu o futuro dela, porque o Senhor honrou a decisão dela. O Senhor honrou a decisão de Ruth de permanecer com a sogra. E o Senhor vai honrar a tua decisão de permanecer com Cristo, amém? A que preço for, nós continuaremos perseverando em seguir ao Senhor. Então, lá em Apocalipse 14:12, diz assim, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Apocalipse 14:12. Então, Ruth e Noemi saíram de Moabe e foram em direção a Belém. Belém significa a casa do pão. E essa é a rota que nós vamos fazer na nossa caminhada. Nós vamos sair de Moabe. O que é Moabe? Moabe significa da casa de seu pai. Como Abrão, saia da casa de seu pai, da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ruth e Noemi fizeram esse caminho. Eles saíram de Moabe e foram a Belém, a casa do pão. E essa é a nossa rota. Esse é o nosso destino. O nosso destino é a casa do pão. Nosso destino não é ficar preso às tradições dos nossos pais, às tradições que eles nos deixaram. Quando eu falo tradição, eu falo religião, eu falo valores, estilo de vida, que muitas vezes não são compatíveis com a palavra do Senhor. E todos nós precisamos romper, a não ser que você veio de um lar cristão, mas todos nós precisamos, uma hora, para caminhar com Cristo, romper. Não é romper de parar de se relacionar, viu, gente? É romper no sentido de sair da idolatria, sair das condições, de algumas religiões e sermos transportados. Então, todos nós, em algum momento, a Bíblia fala que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós saímos de Moabe e fomos para Belém. Esse é o nosso lugar, essa é a nossa rota. A terceira coisa é que Ruth se identifica com Cristo por causa da fidelidade dela. E um texto que eu acho assim maravilhoso, está lá em Ruth 1, quando muitos também que casam usam esse versículo, que diz assim: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Então, Ruth era uma mulher amiga, era uma mulher que não teve medo de se comprometer com a sogra. E ela faz aqui um voto de fidelidade à sogra. E a Bíblia diz, Apocalipse 13:10, isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. E Jesus declara em Apocalipse: e eles serão o meu povo. Apocalipse 21:3. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então a gente vê que, da mesma forma como Ruth se compromete com Noemi em aliança, em fidelidade, o Senhor se compromete com o seu povo em aliança e em fidelidade. Note que as palavras de Ruth
também estão nas palavras do Senhor. O voto de Ruth está também relacionado ao voto de Deus para com a sua igreja, dizendo que nós seremos seus filhos, que nós seremos o seu povo. Assim como Ruth disse para a sogra que ela seria, o povo dela seria o povo, né? O meu povo será o meu povo, lá em Ruth. Então, gente, aqueles que se recusarem a se separar de Jesus, mesmo colocando a vida em risco, serão recompensados por sua fidelidade. Da mesma forma que Ruth foi recompensada por não ter se separado de Noemi. Amém? Então o Senhor vem para buscar uma igreja aliançada. O Senhor vem para buscar uma igreja fiel. E eu quero te perguntar hoje, como você está nesse quesito fidelidade? Como você está nesse quesito aliança? Eu sei que a gente viveu nesse tempo de pandemia, muitos casamentos se desfizeram, muitas alianças se desfizeram. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas não têm mais fidelidade para com seu cônjuge, não têm fidelidade para com a sua igreja, não têm fidelidade no seu trabalho, não têm fidelidade em nada. As coisas estão muito voláteis. Mas o Senhor nos chama a andar em fidelidade. Ainda que isso custe a nossa própria vida. Porque nós vamos viver dias, né, que a nossa fidelidade vai impedir muitas vezes a gente de comprar e vender, diz a palavra do Senhor. Que a nossa fidelidade a Jesus vai nos atrapalhar financeiramente, vai nos prejudicar financeiramente, vai nos prejudicar socialmente. Como disse o pastor Flávio aqui, você está preparado para viver na ilegalidade? Achei ótima essa palavra dele. Você está preparado para viver na ilegalidade? Porque a nossa fidelidade ao Senhor vai nos custar um preço muito caro. E será que nós vamos fazer como órfã? Não, vamos voltar lá de onde a gente veio, ou a gente vai permanecer fiel ao Senhor? Então a gente vê aqui que Ruth, ela se identificou com Cristo por causa da fidelidade dela. E a fidelidade de Ruth falou aos céus. Falou aos céus porque depois que ela faz esse voto e elas se dirigem para Belém, vai aparecer lá em Ruth 2 a figura de um homem chamado Boaz. E Boaz é a tipologia de Deus Pai. Boaz significa, né, ele vai ser o resgatador. Esse termo é muito profético. Boaz ele vai ser o resgatador. O que significa o resgatador? O resgatador é uma figura, né, do direito de Israel, onde quando uma mulher ela perdia marido, ela tinha o direito de que o parente mais próximo a resgatasse. Então, esse resgatador, ele iria assumir as obrigações financeiras e matrimoniais com a viúva. E suscitaria descendência àquela viúva, e aquele descendente teria o nome do falecido. Então é justamente isso. A viúva, Ruth ficou viúva. Noemi já não tinha mais idade para se casar, já não tinha mais filhos. Então o resgatador assumiria a vida financeira daquela família e assumiria também se casando com a viúva. E o filho dessa viúva não seria, ele não seria o pai, assim. O nome não seria do resgatador, mas o nome fica sendo do pai que morreu. Vocês entenderam, gente? Ficou claro isso aí? Então a gente vai ver que Boaz, ele aparece como essa figura na vida de Ruth de resgatador. E lá em Ruth 2, de 10 a 12, fala que Boaz, assim como Deus, está nos observando. Olha só o que Boaz fala.
sei de tudo o que você faz. Ele fala para Ruth. Ruth, desculpa gente, peraí, estou lendo aqui, mas é Ruth 2, de 10 a 12. Vamos abrir lá para a gente ver o que Boaz fala. Ruth 2, de 10 a 12. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. E aí, Boaz disse: eu sei, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Agora a gente vai lá para Apocalipse 2,19. Deus fala: sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Amém, gente? Então a gente vê que Boaz é uma tipologia de Deus. Porque o Senhor, Ele está observando. E o que o Senhor está observando na igreja dele? Ele está observando o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança. E como nós temos crescido nessas coisas. E é isso que o Senhor quer como igreja. Que nós possamos crescer no amor. Que nós possamos crescer na perseverança. Que nós possamos crescer no serviço. Que nós possamos crescer em todas as coisas. Amém? Igreja amada do Senhor. Boaz também é um doador, um abençoador. E quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. E Boaz fala lá para Ruth, né? Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. E a Bíblia diz que no cumprir do tempo, no fechamento, né, daquilo que Jesus veio para fazer, quando Ele vier, agora não mais como Salvador, mas como juiz, né? Mas nós seremos o quê? Recompensados, amém? Na vinda de Jesus, Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Por isso que nós não devemos buscar reconhecimento humano. Escuta aqui, igreja. Eu vejo muitas vezes as pessoas buscando validação, buscando reconhecimento, buscando aprovação humana. Mas nós temos que olhar para a recompensa divina. Porque a recompensa humana ela é limitada, mas a recompensa divina ela é ilimitada. E o Senhor diz: vai ser difícil, o caminho é estreito, você tem que perseverar, você tem que amar, você tem que se doar, você tem que negar a si mesmo. Mas vai valer a pena, porque eu sou Deus que recompenso vocês por todo esse trabalho. E aí, lá em Hebreus 6,10 diz assim: pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo como ainda fazem. Então, queridos, vamos continuar cuidando uns dos outros. Vamos continuar amando uns aos outros com o amor de Jesus. Vamos continuar fazendo aquilo que a palavra de Deus nos chama para fazer. Vamos perseverar. Vamos continuar, não vamos desistir. Não vamos deixar que o nosso óleo se acabe. E como que a gente não deixa o nosso óleo acabar? Quando a gente sai de dentro da gente e olha para o outro. E a gente olha em volta da gente. E a gente ama o nosso próximo. Quando nós estamos ocupados em amar, em servir, em doar, o nosso óleo nunca se acaba.
O Senhor sempre tem uma porção nova, porque nós estamos em movimento, nós estamos em ação. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós estejamos ativos no reino de Deus. Então, a palavra diz que Ruth trabalhou no campo de Boaz. Nós trabalhamos no campo do Senhor, servindo a Ele na colheita e enviados por Ele. Então, Ruth vai cair justamente no campo de Boaz, né? E ela começa ali a pegar o resto da colheita e depois Boaz deixa ela avançar ali no campo, né? E Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, assim como Jesus não veio para ser servido, nós temos que aprender que somos filhos de Deus, amados do Senhor, que o Senhor nos ama independente do que a gente faça ou deixe de fazer, mas que Ele conta conosco nesse campo. Nós precisamos pegar, colocar nossa mão no arado, na verdade, e fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, que é trabalhar na sua colheita. João 4:34, os campos estão maduros para a colheita. Jesus nos diz: desperta, olhe em volta, pare de olhar para si mesmo. Olhe em volta. Onde você olhar, vai haver uma necessidade. Se você disser: Senhor, me usa, o Senhor vai te usar. O Senhor vai colocar pessoas na tua vida para você ajudar, para você servir. E enquanto você está trabalhando no campo do Senhor, o Senhor está te recompensando. O Senhor está fazendo as coisas acontecerem para você numa velocidade que você nem imagina. Porque o seu coração está posicionado no campo. Independente do que quer que você faça, lembre-se, você está num campo. E você é um ceifeiro dos últimos dias. O Senhor te chama para colher. Colher o quê? Vidas para Ele, almas para Ele. Ajudar a plantar essas pessoas. Ajudar a ensinar a palavra de Deus, orar por essa pessoa. Dentro do seu dom, dentro da sua habilidade, o Senhor nos chama para pessoas. O Senhor nos chama para vidas, amém? E aí, a gente vai ver, lá em João 4:34-38, né? Que a alegria espera, tanto o que semeia como o que colhe. Então, queridos, a alegria no serviço do Senhor. Se você não está fazendo com alegria, tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja no lugar certo. Porque servir ao Senhor é honra e é alegria também. E nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nos alegrar em servir a Deus. Ruth, interessante, que Ruth ela trabalhava no campo, mas por hora ela também descansava no abrigo. Ruth 2:6. Então o Senhor mostra para a gente que nós temos que trabalhar sim, trabalhar duro, mas também nós temos um abrigo que é o Senhor. E nele nós temos que nos refugiar. O Senhor não nos chama só para trabalhar, não. O Senhor nos chama também para descansar. Amém, Ritinha? Chegando agora aí de Porto Seguro, toda bronzeada. Isso aí é espiritual, gente. Você sabia que descansar é espiritual? Nós precisamos desse tempo. Ruth estava ali focada no campo de Boaz, né? Trabalhando, colhendo. Mas por hora ela se saía um pouco do campo, ia para um abrigo e descansava. E eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor é o teu abrigo, que você pode descansar nele, que a gente não precisa ficar angustiada, aflito, a gente não precisa ficar ansioso,
porque nós temos no Senhor esse abrigo. E eu creio que mesmo na tribulação, ainda que a gente passe pela tribulação, o Senhor vai continuar sendo o nosso refúgio. Escuta aqui, igreja, não tenha medo. Você vai passar pela tribulação, nós não sabemos, né, se vamos ou não, se vamos pegar o começo ou não, mas se pegarmos, saiba que o Senhor vai continuar sendo o teu abrigo, Ele vai continuar sendo o teu refúgio, Ele vai prover as tuas necessidades de alguma forma, Ele vai fazer milagres, eu creio que como a gente nunca viu antes, na vida do povo dele que vai ficar. Eu não sei, eu só sei que o Senhor vai continuar sendo abrigo para nós, amém? E eu quero terminar a minha palavra dizendo para vocês que o livro de Ruth, capítulo 3 e 4, é fantástico. Porque a gente começa vendo que vai haver um casamento. Ruth, antes do casamento, ela vai receber de Boaz alguns elementos. Lá em Ruth 2, ela vai receber água, pão, vinagre, cevada e trigo. Cada um desses elementos que Ruth recebe na colheita é apontando para a pessoa de Jesus. E também faz parte dos 7 alimentos, né, da terra prometida. Ruth, ela vai receber de Boaz a água, o pão, o vinagre, que aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. O vinagre ele aparece 4 vezes ou 5 no Velho Testamento e 6 vezes no Novo. E ao contrário do que a gente pensa, quando Jesus ele foi ali crucificado, que ele pediu água, deram para ele vinho com fel, e ele não aceitou. Mas o vinagre ele bebeu. O vinagre, para muitos historiadores e teólogos, simboliza um ato de bondade dos soldados romanos para com Jesus, porque os soldados também, eles bebiam vinagre, que é considerado o vinho do pobre, né? Então a gente vê que Boaz ele vai oferecer para Ruth vinagre. Ou seja, Ruth, gente, ela é uma tipologia de Jesus. Ele vai oferecer água. Primeira coisa, água. Depois ele oferece pão, vinagre, a cevada, que é a primeira colheita, né? Primeiro eles escolhiam a cevada e por último eles escolhiam trigo. Então o livro de Ruth ele é muito profético. E aí por fim, lá em Ruth 3 e 4, a gente vê Boaz se preparando para resgatar Ruth. A gente vê Boaz se preparando para fazer esse resgate. E o que Boaz faz? Ele prepara um tribunal. Olha como o livro de Ruth ele casa com o livro de Apocalipse. Porque antes do casamento de Jesus com a sua noiva, vai haver o quê? O julgamento. Então Boaz ele chama 10 autoridades da cidade. Ele chama a testemunha, e ele chama testemunhas, e ele chama o parente que seria o parente mais próximo, porque antes de Boaz havia um outro resgatador. Mas esse outro resgatador, que era parente mais próximo, ele não aceitou se casar com Ruth. E aí Boaz vai e pega o lugar que seria dele, né? E resgata Ruth. E aí Jesus também, ele está se preparando para a sua noiva. Ele está se preparando para resgatar a sua noiva. Amém? Aleluia? Enquanto a noiva se prepara para a volta de Cristo. Então a gente vai ver o preparo de Ruth. O que Ruth fez? Como Ruth se preparou? Primeiro a Ruth toma banho. A Bíblia fala lá que ela toma banho, ela se perfuma e ela veste a melhor roupa para Boaz. E a igreja de Jesus tem que fazer a mesma coisa. Olha lá em Efésios 5:26. Vamos ler lá. Efésios 5:26.
Olha o que a palavra fala. A fim, 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Aleluia. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, a igreja de Jesus precisa tomar um banho. Que banho é esse, gente? Que banho é esse que vai nos lavar? Hein? A gente acabou de ler. Na palavra. Na palavra. Nós precisamos nos banhar na palavra. Você toma banho todo dia aqui? Quem toma banho todo dia? Quem lava o cabelo todo dia? Eu, porque eu não consigo ficar sem lavar o cabelo. A não ser quando a Ana Lídia faz uma escovinha aqui no meu cabelo, aí tem que segurar uns 2 dias, né, Ana? Queridos, a igreja de Jesus precisa da palavra, porque é a palavra que vai te lavar, é a palavra que vai te santificar, é a palavra que vai te purificar, é a palavra de Deus que vai transformar a tua vida, os teus dias, a tua história, é a palavra de Deus que vai mudar a tua sorte, é a palavra de Deus, não tem outra coisa. Nós temos que amar a palavra, nós temos que diariamente ir para a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra porque ela é a nossa espada. Aleluia. Igreja que está esperando a volta de Jesus, sem a palavra a gente não vai conseguir permanecer. É a palavra que vai nos sustentar nos dias mais difíceis da tua vida. Quando eu tive o câncer, o que me sustentou foi a palavra. E todos os dias eu ia para a palavra. E eu declarava a palavra, até a hora que a minha mente começava a concordar com a palavra e o meu corpo tinha que obedecer. E eu dizia assim, o meu corpo não é templo de tumores, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu dizia, Satanás, você não vai ganhar território na minha vida. Porque o médico disse para mim que eu teria uma metástase, que era 85% de chance do câncer ter se espalhado. E eu falava, não, eu não aceito essa palavra. Eu aceito essa palavra. E é o Senhor quem tem autoridade para determinar o que vai me acontecer. E por causa disso eu fui curada. Porque eu me apeguei ao Senhor, me apeguei à palavra de Deus. E não aceitei a palavra do médico. E não aceitei a palavra do médico. É a palavra de Jesus que me lavou. É a palavra de Jesus que me curou. Por isso que eu amo essa palavra, gente. Eu me emociono porque eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus na nossa boca, ela é uma dinamite. A palavra de Deus na nossa boca, ela tem um poder que a gente nem imagina. A gente nem imagina o poder que a palavra do Senhor tem na nossa vida. Quando a gente declara ela com fé. E aí, Ruth toma esse banho, e a igreja toma esse banho, amém? Amém. Glória a Deus. E aí a gente vai lá para 2 Coríntios 2, 14 e 16. Que é a hora do perfume, gente. Quem é que gosta de passar um perfuminho? Eu não entendo gente que não gosta de perfume. Tem alguns homens que não passam perfume, né? Não gostam. Mas eu amo perfume. Eu acho perfume maravilhoso. E a Bíblia diz lá, em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Vamos ler lá? A hora do perfume da igreja. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16. Olha só. Aleluia. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce
perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Então nós somos o perfume de Cristo. Você e eu somos perfume de Cristo. Onde nós passamos, nós temos que deixar esse perfume. Onde nós passamos, nós temos que deixar esse aroma. Então, o Senhor vai buscar uma igreja lavada pela palavra. E o Senhor vai buscar uma igreja perfumada. Aleluia. Ui, eu fico arrepiada aqui. Só pensando. Que nós somos o bom perfume de Cristo, querido. Nós vamos exalar, nós temos que exalar o bom perfume do Senhor. E aí a gente vai para o final. O final é quando Ruth se veste. E o Senhor não vai buscar uma igreja com roupas velhas, roupas sujas, roupas rasgadas, roupas embotadas. O Senhor vem para buscar uma igreja que se veste como noiva, adornada para Ele. Vestes puras, vestes santas. E isso está lá em Apocalipse 19, nós vamos ler. Somos revestidos das vestes brancas, vestes do resgate. Aí eu lembro do meu sonho, né? Que eu estava vestida com um vestido branco, brilhante, muito brilhante. E assim o Senhor quer que a sua igreja se vista de santidade. E eu acho que esse ponto aqui é o ponto que a gente tem falhado. Mais falhado, né? Eu penso que de tudo isso, é que o Senhor quer que nós sejamos mais santos. E é interessante que em Apocalipse, o Senhor não manda o sujo se limpar, não. O Senhor fala que o sujo continue se sujando. E o santo limpo continue se limpando. Então, nós precisamos, igreja amada do Senhor, sermos mais santos. No nosso pensar, no nosso falar, vigiar nas coisas que a gente vê, vigiar nas coisas que a gente fala, porque o Senhor vem buscar uma igreja de vestes brancas e limpas. E eu quero terminar com Apocalipse 19, de 7 a 9. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Aleluia! E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Amém? Você que vai ser convidado para o casamento do banquete do Cordeiro, fique de pé. Nós vamos orar. Amém, igreja? Eu queria te convidar a refletir sobre tudo isso que foi pregado. Pegar também as palavras que foram ministradas pelo pastor Newton, pelo Biagi, pelo pastor Flávio, pastor Gustavo, pastor Léo que vai pregar essa noite. Pega todas essas palavras, porque cada um aqui trouxe uma revelação diferente que a gente precisa para a nossa vida, amém? Ai, Senhor, nós queremos ser essa noiva, amém, igreja? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não quer que nós estejamos despreparados para a Tua vinda. Senhor, que tudo aquilo hoje que nós aprendemos a respeito da vida de Ruth, a fidelidade, a aliança, meu Deus, a obediência, a santidade. Senhor, que
nessa manhã nós possamos, Senhor, ser despertados pelo Teu Espírito. Despertados, meu Deus, como noiva do Senhor. Tomar posse daquilo que nós somos em Ti, Pai. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Nos ajuda, Senhor, a tomar esse banho na Tua palavra, a nos perfumar de Cristo, meu Deus, e a ter as nossas vestes brancas, os nossos atos justos diante do Senhor, Pai. Querido, que você possa adorar o Senhor nessa hora. E enquanto a Ana Lídia vai aqui adorar, juntamente com a equipe, se você tem algo que você precisa se arrepender, se você tem algo que você precisa consertar com o Senhor, essa é a hora, esse é o tempo. Troca esse óleo aí, esse óleo está gasto, esse óleo está sujo. O Senhor quer que a tua lamparina permaneça acesa. Vamos adorar, vamos nos arrepender, igreja. Para que Jesus volte logo. Não tenha medo da volta de Jesus. Vai ser para nós grande alegria. Vai ser para nós triunfo. Vai ser para nós gozo. Vai ser para nós uma mudança muito maravilhosa. Que você possa estar alerta. Amém, Jesus. Para quando Jesus voltar, você não ser pego de surpresa. O ímpio pode ser pego de surpresa, mas você vai estar pronto. Amém, aleluia. Vamos adorar, Lídia. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas. Levanta a sua mão, igreja. A âncora no mar, se conecte ao Pai. És minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, e tu és bom. Teu Deus é bom. Teu Deus é bom. Deixarás jamais. Prepara no Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás. Lava no Senhor Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás. Restaura no Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Aviva-nos, Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás. Desperta a tua igreja, Pai. Levanta o teu povo, Senhor, nessa manhã. Nós invocamos o teu nome, Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás. E tu és bom, bom. Oh
sobre o teu povo, a unção de Ruth. Meu Deus, renova o óleo, renova, Senhor, as forças, renova, meu Deus, todas as coisas que se perderam, Pai. Renova o primeiro amor, renova a alegria da salvação, renova a fidelidade, Senhor, renova todas as coisas, Pai. Troca as vestes cansadas, as vestes de derrota, por vestes de alegria, por vestes de louvor, por vestes de contentamento. Meu Deus, que o teu povo ande em aliança, ande em santidade, ande, meu Deus amado, firmados na tua palavra. Senhor, abençoa a tua igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Vai com o óleo cheio, vai com a botija cheia e derrama esse óleo naquele que está à tua volta, em nome de Jesus. Amém e amém.